seguindo a tese do Campeonato Paulista, explica pra nós aí essa resenha de 1990, então. Lógico. Você é o cara que mais embasa, mais engaja nesse assunto depois de mais de 30 anos. Quero ouvir de você, irmão. São Paulo caiu ou não caiu em 1990 no Paulista? Mas você quer que eu fale literalmente ou o sentimento? Ah, sentimento você sai pra lá com esse papinho mequetrefe, irmão. Caiu ou não caiu? Então, o sentimento é de queda. Tá de brincadeira. Mas o regulamento não previa rebaixamento. Então você tem algo literal aí, que todos os presidentes assinaram. Em 88 ou 89, eu não vou lembrar, a federação baixou lá um memorando e todos assinaram, uma ata lá, que só ia ter rebaixamento de novo em 93/94. Ela inchou o campeonato de times. Tanto é que o São Paulo em 90, atenção Brasil, ele ficou em 15º de 24 times. Como é que você derruba para a Série B, uma hipotética Série B, 9 times? Então não tem esse papo de caiu, literalmente falando. Porque o seu presidente, o presidente do Santos na época, do São Paulo, do Palmeiras, do Olímpia, da Catanduvense, do Osasco, todo mundo assinou que não ia ter rebaixamento. Vou fazer um paralelo com você, com essa camisa linda que você tá do Ronaldo. Em 2000, na Copa João Avelange, o Corinthians praticamente caiu, ficou entre os 4 últimos. Só que em 99, quando a CBF não foi capaz de organizar o campeonato de 2000 por causa lá dos escândalos lá com o Sandro Hiroshi, que ele foi gato, lembra disso? Talvez você não lembre, mas você já leu. Uhum. Você nem era nascido, talvez. Faltava um aninho. Então. Mas já li já. Isso daí eu sei. Então você é um cara informado, você sabe. Então a CBF não pôde organizar o campeonato de 2000, o Clube dos 13 tomou a frente, somente o do Vasco lá, o presidente do Vasco, Eurico Miranda, tomou a frente e organizaram o campeonato chamado João Avelange em 2000. O Corinthians não deu a mínima pro campeonato. Até porque, né, irmão? A gente tava se sagrando campeão mundial. Vocês eram campeões do mundo. Você tá de brincadeira. Vocês vão ligar pra João Avelange. João Avelange. Então o brasileiro dos anos 2000, viu, molecada? Vocês aí que ficam se alimentando de fake news pra caramba aí, até... Vocês não, ninguém tem culpa, né? Ninguém é jornalista, a maioria. Não vai ficar checando informação. Mas tem muita fake. Tem muito Photoshop rolando aí. Mas eu vivi a época. Na minha época, eu vivi. Então eu posso falar. O sentimento era de queda, por quê? Porque o São Paulo era um timaço. O Tele chegou no São Paulo em 90, o São Paulo tinha acabado de perder um título pro Vasco no Morumbi. O São Paulo, com o próprio Tele, depois de 2 semanas que ele chegou, e se não foi 2 semanas, é questão de poucas semanas, já perdeu pro Corinthians o brasileiro. Ah, moleque, Coringão. Esmarra, né? Coringão. Corinthians. É. Então o clima tava azedaço no clube, entendeu? Os caras queriam mandar o Raí embora, o Raí não rendia. O Raí fez 20 gols em 3, 4 anos de clube. E de repente, com o Tele, o Raí, em uma temporada ele fez 30, 40. Tanto é que ele fala no documentário lá que ele era a voz do Tele dentro de campo. De tanta sintonia que eles tinham, os dois, entendeu? Então o sentimento em 90, e o Campeonato Paulista era mais pro meio do ano do que pro início do ano como é hoje, então o sentimento era de queda mesmo, que o São Paulo ficou em 15º de 24 times e foi disputar o que seria a segunda fase do campeonato num módulo de uma cor lá, ou de um nome lá. Chamado Série B. Não era Série B. Esse é o ponto. Não tinha rebaixamento. Só que vocês são clubistas, vocês nunca vão aceitar os fatos. Eu te perguntei hoje eu não vou debater com você, irmão. Sua voz é lei hoje aqui, irmão. Não é debater. Você falou, tá falando. Não tem como debater um fato. Fato você aceita. Você não me provoca, que aí nós vamos. Você até pode não aceitar. Caiu, irmão. Agora eu fiquei puto. Não caiu. Agora eu fiquei puto. O São Paulo, emocionalmente, o entendimento, o sentimento era de queda mesmo. Como é que um timaço desse fica em 15º? Repito, de 24. Ou seja, não caiu, porque não... Como é que você ia derrubar 9 times? Só que aí, olha só que legal. O São Paulo, em 91, disputa esse módulo diferente, com times menores. Sim, fato. O Val não aceita, mas é fato. E olha só o que acontece. Conta. Em 91, o São Paulo é campeão do quê? Do Paulistão. Série B.
Não, Paulistão. Sacanagem. Tá na história. Contra o Corinthians. Primeiro jogo 3-0, hat-trick do homem. Segundo jogo 0-0. 120 mil pessoas no Morumbi em cada jogo. E se não for 120 é um pouco menos. É muita gente. Tem muita testemunha disso. Entendeu? Então você pega um jornalista corintiano e vai pôr na folha lá, São Paulo cai. Entendeu? Ele mesmo depois fala, eu sou corintiano e a ênfase que se dá era essa, certo? Justo. Aí você pega Photoshop no ingresso lá, segunda divisão. Nem existia aquela fonte naquela época, isso é Photoshop. Entendeu? Então assim, fato é fato. Certo? Justo. Então Quem vai te julgar vai ser o público, irmão. Foi difícil jogar com times menores e não jogar contra os grandes? Foi, beleza. Mas nem os grandes chegaram na final em 90. Foi Novo Horizontino e Bragantino. Vanderlei Luxemburgo contra Parreira. O início. Mauro do Silva foi pra Copa de 94, volante. Ele só tinha jogado praticamente no Bragantino. Olha só que loucura. Não tinha jogado fora. Ah, mas nessa época o futebol O brasileiro futebol ainda era muito forte, entendeu? Então o sentimento de São Paulo era que bosta. Olha o nosso time, a gente não conseguiu chegar entre os 8, entre os 4, entre os 6. Só que não foi rebaixado, porque ficou em 15º de 24. Como é que você é rebaixado assim? Justo. Foi 9 clubes rebaixados, é isso mesmo? Ou seja, só voltou a ter segunda divisão no Campeonato Paulista de 93 para 94. Aí sim, teve descenso. Mas o seu presidente, o dele, o meu e do Porco, assinaram que não ia ter rebaixamento. Então, voltando a falar do Corinthians, vocês caíram em 2000, velho. Vocês ficaram em 17º, de 20. Irmão. Só que não tinha rebaixamento, porque todo mundo assinou que não tinha rebaixamento Em que para mês 2001. foi isso? Em que mês foi isso em 2000? Você quê? lembra o mês? Ah, foi no Segundo final do semestre. ano, final do ano. Nós já era campeão mundial. Eu sei, papai. Coringão, aqui é Corinthians. Corinthians, velho. Entendeu? Então, assim, se a gente for falar que para um serve a questão de assinar o regulamento, que foi em 2000, e para o outro não serve só porque é rival, então, assim, a gente não pode trabalhar falando sério, tem que zoar mesmo, então, entendeu? Então, o jornalista aí não pode trabalhar, ele tem que ser só fã do PNT, entendeu? Que aqui é clubismo mesmo, irmão. Enraizado na Dane-se pele. o Palmeiras, Baquini, seu otário. Tô brincando, Baquini, eu te amo, cara. Não, mas ó, você que tá assistindo esse programa aqui, comenta a sua opinião. Você que não é São Paulino, você que também é São Paulino, comenta aí, caiu ou não caiu em 90? Eu acho que caiu. Mas respeito sua opinião, você tem argumentos, você é um cara que tem argumentos. Quantos caíram? Todos. Quantos? Todos os 9 aí que você falou. 9 caíram? Ah, entendi, então. Foi a invenção da Série B pro próximo Sensacional. ano, entendeu? Não foi. Tinha que ter time. Sabe por que não foi? Porque em 91 São Paulo é Sacanagem. campeão paulista. Olha só que Mas jogou loucura. contra o Olímpia, e aí? Nesse módulo aí, porque foi uma vergonha. O Tele fala isso, o Raí fala isso, o Zete fala isso. Foi uma vergonha. Foi uma vergonha. Você usa um termo. O sentimento era esse não, mesmo. você usa o termo. O sentimento é de rebaixamento. Sim. Seus ídolos usam o termo. Foi rebaixado. Foi por causa disso. Mas como é que eles vão falar que foi se o regulamento diz que não? O que vale mais, a palavra do Tele ou o regulamento que foi assinado? A palavra do Tele, rapaz. Então, beleza. Porra, é o Tele. É um valor Tele, seu, é um pô. valor seu, não é um valor meu. Tele, Raí Zete. e o Zete. Só os maiores. Só os maiores que estavam lá na época. Eu tava também, Não tava jogando. mas eu tava lá na... Não tava jogando. Na PNT da Você respeita.